Bom, gente, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma quinta na web do Instituto da Educação. Hoje falando sobre controle de constitucionalidade, um assunto sempre atual, sempre muito interessante, principalmente para o pessoal que faz concurso. É um assunto que sempre está caindo nos concursos, então que é sempre bom a gente estar se atualizando. Com certeza vocês devem estar muito felizes de estar tendo essa aula hoje online. Afinal de contas, o frio, ninguém quer sair de casa, todo mundo prefere ficar acomodado. E é para isso mesmo que servem essas aulas online, gente. Para a gente estar se atualizando, estar estudando, sem precisar perder o conforto de casa, podendo estar tranquilo. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai dar uma passadinha pelo que seria o controle de constitucionalidade, um breve histórico. Eu sei que histórico é chato, o pessoal não gosta muito, mas é importante. É importante falar de histórico, prometo que vai valer a pena, que eu não sou uma chata aqui para vocês estarem tendo que escutar histórico, porque no final vocês vão entender o motivo. E vai ser bem rápido, vai ser super tranquilo. Aí a gente vai entrar um pouquinho nas divisões, nas modalidades, das características, fixando um pouquinho mais no difuso e no concentrado, para depois a gente estar passando de fato para as inovações e estar focando bem mesmo na inovação principal, que seria a abstrativização ou objetivização do controle difuso de constitucionalidade, também chamado transcendência dos motivos determinantes da sentença. Então a gente vai começar falando agora do que seria a Constituição Federal. Ah, esses dias estava frio, queria fazer uma fogueira com ela, posso? Não, não pode, porque no nosso país a gente tem um controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, gente, só existe nos países que têm a forma de alteração das leis, a modalidade rígida. Se você tiver um pouquinho mais de dificuldade para estar alterando a norma, para estar alterando a lei, a sua Constituição vai ser do modelo rígido e aí você precisa de um controle de constitucionalidade. Isso por quê? Porque a Constituição, ela vai estar num patamar superior. Ela vai ser a lei maior de um país, a lei pela qual todas as outras vão ter que se basear. Vai ter que se basear nos princípios que ela traz, vai ter que se basear nas normas e nos fundamentos que ela exige que as outras sigam. Então, a gente vai falar hoje dela. Hoje o foco principal é a nossa Constituição Federal, tá bom? Então, rapidamente, nós vamos falar um pouquinho no histórico no mundo. Tem gente que fala que o controle de constitucionalidade iniciou numa decisão de um julgado americano em 1803, chamado Marbury versus Madison. O caso não veio muito a ser o importante daqui, mas se vocês quiserem saber rapidinho, tinha uma disputa presidencial, o presidente estava tentando se reeleger, o outro estava iniciando, o que estava tentando se reeleger perdeu e aí ele quis ferrar com o outro. Quis botar mais um monte de juiz lá do seu partido, porque lá nos Estados Unidos não é concurso, né? Vocês sabem que é por indicação, é nomeação. E só que um não conseguiu ser nomeado a tempo. E aí ele entrou com processo para isso. Só que na decisão, o juiz não autorizou ele a ser nomeado. E o que ele falou? Tinha controle de constitucionalidade naquele país naquela época? Não, gente, não existia controle de constitucionalidade previsto na Constituição deles. Mas, mesmo assim, o juiz fingiu que não sabia disso e foi em frente e decidiu que as atribuições dele foram dadas por uma lei que foi inconstitucional, então ele não podia fazer a nomeação do juiz. O que ele definiu? Qual que foi o fundamento principal para essa decisão dele? Primeiro, que a supremacia da Constituição tinha que ser observada, que todas as normas tinham que se basear com as normas da Constituição. Segundo, que as normas que fossem contra a Constituição Federal fossem ignoradas e fossem consideradas nulas. E terceiro, que o Poder Judiciário era aquele responsável para fazer a última interpretação. Então,
ele decidiu dessa forma, independente da existência do controle de constitucionalidade. Mas foi a partir desse momento que as pessoas começaram a se deparar, olha, interessante, vamos assim, vamos começar então. Depois, a gente teve a presença do controle difuso na Europa. Em 1871 começou na Grécia, na Noruega, na Dinamarca. E depois, em 1920, o controle concentrado, trazido na Constituição Austríaca, de Hans Kelsen, que impunha assim, as questões eram decididas, eram analisadas, por fim, num tribunal constitucional. Só que esse tribunal constitucional não fazia parte do Poder Judiciário. Na época que o controle difuso de constitucionalidade começou a surgir na Europa, alguns países ainda não tinham previsão do controle. E foi nessa época que Ferdinand Lassalle considerou a Constituição como uma mera folha de papel para os países que não tinham controle. Porque se não tinha um controle, a Constituição Federal era mais uma lei no país. Não tinha nenhuma previsão. Então, depois, em meados do século XX, o pessoal foi percebendo a importância do controle de constitucionalidade e foi começar a se espalhar, todo mundo começou a adotar o controle de constitucionalidade, seja na modalidade difusa, na modalidade concentrada, e assim foi surgindo o controle de constitucionalidade em todo o mundo. Ah, tá, mas você falou em todo o mundo, menos no Brasil? Não, calma, a gente vai falar no Brasil também. Em 1824 surgiu a Constituição criada por Dom Pedro I. Nessa Constituição tinha um resquício de interesse de produzir um controle de constitucionalidade. Só que o controle de constitucionalidade ia ficar na mão do Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, na época, era escolhido de um modo muito fraudulento. E quem escolhia eles? O imperador. E quem fazia as leis? O imperador. E de quem que era a vontade do imperador? Era a vontade de todos. A vontade do Estado, a vontade das pessoas, era a vontade do imperador. Então, para que precisava de um controle de constitucionalidade? Não precisava. Já estava sendo feita a vossa vontade, não é verdade? Então, não precisava de um controle. Foi nessa época que surgiu o quarto poder, ou poder moderador do Benjamin Constante, para resolver os conflitos entre os outros poderes, mas mesmo assim não tinha controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade foi surgir mesmo no país com a Constituição de 1891, que foi elaborada pelo nosso famoso Rui Barbosa. E nessa modalidade, nessa Constituição, só existia a modalidade do controle difuso no país. O controle difuso é aquele que é realizado pelos juízes, num caso concreto. Então, era aquele que tinha muito problema, muita decisão contraditória, em situações iguais. Tinha aquela dificuldade. Então, aí a gente foi sempre se atualizando, tentando dar uma melhorada na situação. E aí surgiu, em 1932, aquela revolução constitucionalista que exigiu do Getúlio Vargas a criação de uma nova Constituição. Então, em 1932, ele formou a Assembleia Constituinte e publicou em 1934 a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Essa Constituição, ela trouxe, em primeiro lugar, uma coisa muito importante: o voto da maioria dos membros do tribunal. O que seria isso? O princípio da reserva de plenário, ou a regra do full bench, que muita gente conhece assim. Foi nessa Constituição já que surgiu, gente. E outra coisa que surgiu com essa Constituição: a comunicação das decisões que traziam a inconstitucionalidade para o Senado Federal suspender a norma. Então foi nesse tempo, nessa época, que surgiu essa parte do controle de constitucionalidade que antes não tinha previsão. Existia o controle difuso, mas não existiam nenhuma dessas outras regras. Aí com a de 34 surgiram essas regras e a comunicação ao Senado era feita pelo Procurador-Geral da República.
Aí na Constituição Polaca de 37, eles tiraram a regra do Senado e introduziram o direito do legislativo opinar pela final. Não era o STF que decidia, era o Senado Federal quem dava a última palavra. Ou seja, se o STF decidisse que uma lei era inconstitucional e o Senado achasse que não, a norma não era retirada do ordenamento jurídico. A vontade do Congresso prevalecia à vontade do STF. Quem que era o Congresso naquela época? Getúlio Vargas. Porque de 37 a 45 não existia Congresso, o Congresso estava fechado. Então, quem que dava a última palavra? Getúlio Vargas. Por fim, em dezembro de 65, surgiu a Emenda Constitucional de número 16, que alterou a Constituição Polaca, surgiu a Constituição de 46, e aí introduziu nela o controle concentrado de constitucionalidade. O controle concentrado nessa época era feito através de um instrumento de representação de inconstitucionalidade. Não era a nossa atual ADI, ADC e ADPF. Era um instrumento de representação de inconstitucionalidade manejado apenas pelo Procurador-Geral da República. Com a Constituição de 88, por fim, surgiu controle difuso, controle concentrado pela forma ADI, ADC, ADPF, todas essas novidades que a gente já tem, e aumentou o rol dos legitimados no nosso país. O que a gente viu? Que o controle de constitucionalidade é um instrumento importantíssimo e indispensável para manter a ordem jurídica do nosso país. Por quê, gente? Porque se a gente tem uma lei superior, que seria a Constituição Federal, e ninguém ficar de olho nela, ninguém avaliar, analisar, perceber, olha gente, aqui está tendo um vício nela, está atacando ela, do que adiantaria a gente ter uma lei superior? Do que adiantaria a gente ter uma hierarquia de normas? De nada. Então a gente precisa do controle de constitucionalidade para a gente estar analisando e fiscalizando todas as demais leis para ver se elas estão compatíveis e de acordo com os princípios e fundamentos da Constituição. Vocês viram que ao longo do tempo o controle de constitucionalidade não mudou muito. Mas de uns tempos para cá, depois da promulgação da Constituição de 88, teve bastante alteração, umas inovaçõezinhas assim que vocês vão ficar assustados, quem ainda não ouviu falar nelas, mas que a gente chega nelas no finalzinho da nossa apresentação de hoje, porque primeiro a gente tem que entender mais ou menos. Então, vou passar para o próximo slide que fala sobre a rigidez constitucional, para vocês estarem analisando bem o que eu quero dizer com a Constituição Federal sendo a lei superior. Olha lá, tem a pirâmide, famosa pirâmide de Hans-Kelsen, teoria da Constituição escalonada, para quem preferir, aonde você vê que no topo da pirâmide, hierarquicamente superior, tem lá a nossa linda Constituição Federal. Logo abaixo, os atos normativos primários, que seriam aqueles que têm um fundamento direto de validade na Constituição Federal. E, por fim, lá embaixo, os atos normativos secundários, que o fundamento direto de validade deles são os atos primários e, indiretamente, seriam a Constituição. Então, você pode ver que, se a gente quiser analisar assim, de uma maneira bem tranquila, a Constituição Federal seria o maestro, os princípios e fundamentos dela, a batuta, e as demais leis seriam a orquestra. Então, tudo que a Constituição e o seu falar com seus fundamentos e os seus princípios, a orquestra, no caso as leis, tem que se ordenar, tem que ser regidos por ela. Entendeu? Assim fica bem mais tranquilo, vocês nunca mais vão esquecer, vocês vão imaginar aquela Constituiçãozinha Federal com uma batutinha na mão. Mas é tranquilo, gente. Tem que levar a Constituição a sério e lá em cima mesmo. A gente tem uma norma superior para ser protegida, é por isso que o STF é considerado guardião maior da Constituição Federal. E é por isso que todas as outras normas
tem que obedecer a elas.